Em nenhum lugar da minha vida e da minha frequência, a minha timidez se manifesta tão gravemente como no púlpito. Eu preciso lidar com ela todo dia, cada instante, mas o púlpito é o meu grande desafio. E no dia que eu conversei com meu pai sobre isso, e falei com ele que pregar ainda me dá medo, pregar ainda me seca a boca, pregar ainda me assusta, ele me disse: no dia que isso parar de acontecer, comece a se preocupar. Porque o púlpito não é o lugar para você se acostumar. É o lugar para você estar apenas quando é extremamente necessário e com muita responsabilidade. E pregar para pastores aumenta o grau de responsabilidade consideravelmente. Estamos numa conferência de pastores e líderes. E para pesar um pouco mais, alguns dos ministrantes estão sentados aí na primeira fila, que é para dizer assim: é nós, mas então isso é bastante sério, bastante pesado, mas eu estou muito agradecido a Deus. Ontem eu me perguntei, ano passado nessa conferência eu tive o privilégio de ministrar na primeira noite. E ontem eu me perguntei, o que é mais pesado, falar na primeira noite, na abertura ou no fechamento? E a resposta que me veio foi: o que pesa mais, uma tonelada de ferro ou uma tonelada de algodão? É uma tonelada do mesmo jeito. Então, que Deus nos ajude. Pastor Josué, obrigado. Deus abençoe sua vida. Pastor Josué me ajuda, me abençoa com o seu ministério desde muitos anos, em alguns processos que a vida me fez transitar e algumas curvas que eu precisei fazer, e ele sempre foi um confidente com quem me assentei. Já saí de Feira de Santana para Bragança algumas vezes apenas para sentar e dizer: ouve e diz alguma coisa. E teve umas 2 vezes que ele simplesmente não disse nada, só disse assim: eu vou orar por você. E Deus nos deu graça, vitória, e aqui estamos avançando, melhorando e glorificando o nome de Jesus. Pastor Estevão, uma alegria imensa sentar para ouvi-lo. Já algumas vezes o fiz e com muito prazer. Muito obrigado. Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério, sua esposa. Pastora Rose, Deus abençoe abundantemente, juntamente com o pastor Josué. Deus sirva ao Senhor em Feira de Santana, pastoreando uma igreja que melhora a cada dia, e estamos felizes com o que Deus tem feito com a gente. Temos alguns projetos missionários e sociais. O pastor Josué falou agora, essa semana nós estamos implantando o projeto Casa de Pão. Nós estamos montando armários numa sala da igreja, e esses armários serão abastecidos com comida, o básico para uma casa. E a pessoa que em casa tem o sal, mas não tem o açúcar, pega 1 quilo de sal, traz, deixa lá no armário, leva 1 quilo de açúcar. Se ele não tiver nada, ele vem com a cesta e leva o que ele precisar para abastecer a casa, porque a Bíblia diz que a igreja primitiva tinha tudo em comum. Então é o conceito de você tirar do seu armário para abastecer o armário de alguém. E esse projeto vai ser implantado ainda agora esse mês, para o aniversário da igreja no mês de julho, e outros projetos que Deus tem nos ajudado a implantar. Entre eles, mais de 50 missionários são assistidos pelo nosso ministério mensalmente. E desses 50 missionários, apenas 2 são membros da nossa igreja. Os outros são de diversas igrejas, batistas, Deus é Amor, diversos ministérios da Assembleia de Deus. Alguns deles, lamentavelmente, foram enviados para o sertão e esquecidos por quem lhe enviou. E mensalmente a gente vai, a nossa equipe, levando a feira do mês, um auxílio de combustível e uma bênção para a vida da família poder desenvolver. Recebi um pastor outro dia que o filho dele
de 8 anos de idade, chegou para ele e disse: quando eu for maior de idade, eu não quero ser crente. Com 8 anos o menino. Quando ele perguntou ao menino por quê, o menino disse: o meu coleguinha da escola é filho do vereador e não é crente, e ele tem a farda da escola. O outro coleguinha é filho do dono do mercado, ele não é crente e ele tem o material escolar. Eu sou filho do pastor, não tenho a farda, não tenho o material, não tenho o tênis. Como eu sou filho de pastor e do sertão, eu sei o quanto isso pesa. E eu chamei um obreiro na hora e disse: vai lá na livraria, pega a relação de material, vai na loja e pega o tênis. O Jeep estava parado por falta de pneu, levanta aí, compra os 4 pneus do Jeep do pastor, manda ele para casa abastecido, porque o que está em questão não é o ministério dele agora, o que está em questão é a fé do filho dele, que ainda é criança e precisa crer que Deus abençoa aqueles que se entregam a ele. Então, pedimos a sua oração e na saída nós temos lá os nossos livros, CDs com louvores, as Bíblias em capa preta, capa rosa e capa marrom, tá? Como eu apresentei ontem, falei da versão corrigida fiel, que de acordo com os estudiosos é o texto mais próximo dos textos originais em língua portuguesa. Você pode adquirir. E todo esse material é direcionado para esses projetos. Tá? Todo esse material é direcionado para esses projetos. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Ezequiel, capítulo de número 28. Pastor Josué vai estar com a gente na próxima segunda-feira, lá na Conferência da Família, segunda e terça. Na verdade, ela começa no domingo. No domingo também nós vamos começar uma campanha, toda a igreja fazendo 50 dias de jejum, pelo Brasil, pela igreja, pelas famílias e pelo Brasil. E se você quiser jejuar com a gente, entra lá no nosso site que tem as orientações de como vai funcionar o projeto do jejum. Estamos na oração da meia-noite, e aí eu vou me integrar ao projeto da oração da madrugada, para a gente transformar a oração da meia-noite na oração da madrugada. Nós já temos lá uma multidão que ora todos os dias, das 11h45 à meia-noite 15. E aí as mensagens correm, provocando um ao outro. Sai do WhatsApp, sai da televisão, sai do Netflix, vai orar, hora da oração, e um vai provocando o outro, e está funcionando, graças a Deus. Ezequiel 28, versículo 13 até o versículo 19, Deus me confrontou muito esses dias com esse texto, e essa madrugada eu fui extremamente confrontado pela palavra que o Senhor me trouxe para trazer aos irmãos, aos companheiros. Diz assim: estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, para dar proteção, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti.
Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua beleza, da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Alguém consegue dizer misericórdia? Coloca-se a mão no peito, por favor, e diga comigo: Senhor Jesus, fala com a gente outra vez. Amém. Querido, se eu fosse dar um tema a esta reflexão nesta manhã, eu chamaria de anjos carentes. Pastores são anjos. Jesus, por algumas vezes, escrevendo às igrejas da Ásia Menor, dirige-se aos líderes daquelas igrejas como anjo da igreja, por causa do conceito de mensageiro ou assistentes da face de Deus. Anjos são mensageiros que assistem diante da face do Senhor. Pastores são mensageiros que servem ao povo de Deus, recebendo direto da face de Deus o que transmitir. A unção é um privilégio, e privilégio impõe responsabilidades. A unção, ao contrário do que muitos pensam, traz problemas. Unção traz problemas. Há problemas que você só tem por causa da unção. Antes de ser ungido para rei de Israel, os problemas de Davi se resumiam a um leão ou um urso de cada vez, de vez em quando. Depois da unção aparece um Golias, e depois de Golias aparece um Saul. A unção muda o nível dos problemas e batalhas pelos quais você terá que passar. Não é por acaso que ela nos capacita para o propósito do ministério. No entanto, a unção também será cobrada, porque a quem mais é dado, mais será requerido. Quem lida com pastores e líderes é aquele que os nomeou. Não importa o que eles façam ou deixem de fazer, terão que cedo ou tarde, no tempo determinado, se deparar com quem lhe ungiu, para prestar contas daquilo que recebeu.